Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Eric e estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre essa disciplina de planejamento e controle da produção. Então, vocês que são da área da engenharia, sejam todos bem-vindos. Nós vamos, nessa primeira aula, nessa primeira unidade, trabalhar alguns conceitos importantes sobre a administração da produção, sobre operações, e aí, juntos nós vamos construir um caminho para que vocês possam ampliar cada vez mais aí a sua árvore conceitual, né, o seu campo de conhecimentos relacionados à área da engenharia e, nesse caso, especificamente voltados para o planejamento e controle da produção. Portanto, vamos para a aula de hoje e nessa oportunidade nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a administração da produção, sobre os mecanismos da função produção, que diz respeito aos conceitos de processos e operações, e nessa unidade ela tem como se fosse uma manchete, né? Como se fosse o tema principal, ou seja, aquilo que é mais relevante, mais importante para vocês da engenharia. E isso se traduz nas operações para criar valor para as empresas, nas operações para criar valor para os consumidores finais, para os clientes. Portanto, gostaria que vocês fechassem um foco, né? Tivesse uma observação relacionado a essa manchete, que são as operações para criar valor para as empresas. Temos várias possibilidades de pensar na criação de valor. Você pode pensar em criação de valor por uma questão logística, você pode pensar em criar valor por uma questão de um produto, você pode pensar em criar valor por uma questão de serviços, e nesse caso, nós vamos especificamente trabalhar essa operação para criar valor ou para criar vantagem para os nossos negócios, né? E vocês aí da engenharia, criação de valor para aquelas empresas, para aquelas operações que vocês têm com os seus clientes. Então, no que diz respeito a esse tema de planejamento e controle da produção, e aqui como se fosse os tópicos que nós vamos trabalhar, nós iniciamos aqui com essa construção de caminho. E por que nós trouxemos esse primeiro slide para poder apresentar para vocês como uma imagem, né? Porque cada organização vai construir o seu caminho ao longo da sua trajetória, ou seja, essa construção de caminho relacionado à administração da produção, essa construção de caminho relacionado ao planejamento e controle da produção, cada empresa terá que trilhar o seu, ou terá também que construir o seu. Por quê? Porque hoje nós temos muita questão da tecnologia, nós temos muitos novos processos, novas operações, questões logísticas. Então nós temos assim uma gama de possibilidades para trabalhar dentro de cada segmento organizacional. E você da engenharia, seja da área elétrica, seja da produção, né, seja da questão da engenharia civil, né, da engenharia agronômica, da questão elétrica, ou seja, em qualquer outro tipo de engenharia representada aqui por vocês hoje nessa aula, significa dizer que essa construção de caminho é aquilo que vocês vão, ao longo do tempo, ao longo da história, construir para a melhoria de processos, construir para melhorar as operações, ou seja, as questões operacionais de uma empresa. Por isso que é importante que vocês prestem bastante atenção naquilo que nós vamos trabalhar, consequentemente façam leituras adicionais para que possam efetivamente construir ou pavimentar o seu caminho para que lá na frente você possa ter uma construção de relacionamento mais interessante com o seu cliente, um produto ou um serviço muito mais afinado, muito mais alinhado com o seu mercado consumidor e, consequentemente, uma empresa bem organizada, uma empresa operacionalmente mais organizada em termos de processos, são empresas que conseguem custos mais baixos, produtos com maior qualidade, tudo isso se traduz, né, também na questão da produtividade e da rentabilidade dos negócios. Portanto, pensem inicialmente nessa construção de caminho. Como é que a sua empresa estará trabalhando nesse sentido. Para iniciar, nós trouxemos aqui um pensamento do Gregório de Matos. Por quê? Porque, na realidade, nós trabalhamos com sistemas, com operações, com produção. E aí, oportunamente, trouxe essa frase, né, que Gregório de Matos, né, de uma forma bem interessante, nos traz em termos de reflexão, né? E olha o que nós vamos pensar então. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte.
Mas se a parte faz o todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Acaba sendo um pouco, muitas vezes, confuso no sentido, né, da fala, mas significa dizer que as empresas, em suas operações, em seu processo produtivo, ela não é parte sem o todo. Significa dizer que as empresas dependem de outros processos, as empresas dependem também de outras organizações, de fornecedores, né, de varejistas, de atacadistas, do cliente final. Portanto, para nós completarmos este ciclo, e vocês verão aqui a cadeia de suprimentos, né, a ideia de operações e todos os outros conceitos e mecanismos da função produção, significa dizer que uma empresa precisa de outros processos, como se fosse um elo, né, numa cadeia produtiva, em que um setor depende de outro, uma produção depende de outra, principalmente num tempo onde nós temos um aumento de empresas que são terceirizadas, não é? Nós temos o aumento da introdução de muitas tecnologias de inteligência artificial, né, de BI, de indústria 4.0. Então nós temos assim um cardápio, digamos assim, bem diversificado e uma oferta interessante para que vocês possam compreender um pouco mais, né, como que funcionam as partes, mas como é que funciona o todo organizacional. Por isso que oportunamente vocês estão, né, recebendo aqui também essa visão de Gregório de Matos. Na sequência, então, vem o nosso objetivo. Professor, o que é que eu vou estudar nessa primeira aula? Nós fizemos uma agenda, assim como faremos nas próximas aulas, aula 2, aula 3 e aula 4, para que vocês possam saber efetivamente onde estão caminhando, né? E aí, para facilitar também o estudo nessa disciplina. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar os conceitos de administração da produção, depois nós vamos falar um pouquinho dos objetivos da administração da produção e operações, trabalhar com a ideia da produtividade, porque as empresas, obviamente, pensam nessa questão, como é que elas vão operar, como é que elas vão trabalhar, como é que funciona toda essa cadeia de suprimentos de uma organização, desde o recebimento da matéria-prima, para poder transformar essa matéria-prima em produto final para o cliente, é isso? E, obviamente, que as empresas pensam na produtividade. Eu quero aumentar a minha produção, diminuindo custos e, consequentemente, tendo uma maior lucratividade em termos empresariais. A descrição do papel da área de operações nas organizações, criando valor nas operações, visão de processos também da área de operações, como é que nós enxergamos essa ideia processual, né? E essa ideia processual vocês podem pensar em vários contextos. Não é só na administração da produção, não é só na engenharia, nós precisamos ver isso de uma forma mais abrangente e nós também vamos trazer outros exemplos aqui, fora, né, do contexto só da engenharia, para que vocês possam enxergar o todo, ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais holística da disciplina. E por fim, a compreensão da cadeia de suprimentos, aqui conhecida como SCM, porque SCM, porque a gestão da cadeia de suprimentos tem a ver com a sigla SCM, que é Supply Chain Management, ou seja, aqui no inglês nós fazemos o contrário, né? Então é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, tudo isso vocês vão conhecer para quem ainda não conhece e para quem já tem uma noção, nós vamos buscar ampliar essa visão em relação à disciplina. Feita essa primeira abordagem, né, daquilo que nós vamos trabalhar nessa primeira aula, significa dizer que na sequência nós já vamos fazer uma breve introdução sobre a questão da administração, ou seja, da administração da produção. Vocês que são da engenharia, né, então algumas coisas são extremamente relevantes, extremamente importantes, e nós vamos trabalhando com textos e imagens, né? E aqui nós trouxemos para vocês a questão do tempo e dinheiro, ou seja, as empresas buscam produzir ao máximo da sua capacidade instalada. O que é uma capacidade instalada? Ou seja, uma empresa pode produzir, por exemplo, 1000 peças por dia. Então, o meu contexto de produção, o meu sistema produtivo precisa chegar no limite dessa quantidade de capacidade instalada. Ou seja, se eu tiver uma empresa que tem uma capacidade de 1000 unidades de produção, e eu estiver produzindo 500 unidades,
significa dizer que o meu custo é muito elevado. Se eu dividir 500 pelo custo, né, pela minha capacidade instalada, eu tenho um custo mais alto por peça produzida. Ou seja, se eu conseguir chegar a 980 unidades produzidas de uma capacidade de 1.000, né, e se eu dividir 980 pelo custo operacional que eu tenho, o valor vai ser bem menor. Ou seja, eu ganho mais nas peças produzidas porque eu estou produzindo maior quantidade por um custo menor. Isso é a capacidade instalada, né? Seja na questão de produtos, de bens e serviços, de bens, melhor dizendo, ou seja na questão de serviços, né? Porque os serviços também eu tenho, né, essa média de produção. Um serviço um pouco diferente, por quê? Porque numa fábrica eu posso produzir e estocar aquilo que eu produzi e posso vender na sequência. O serviço já tem uma outra particularidade, nós vamos ver ao final dessa aula, mas já para vocês terem uma noção, eu não estoco o serviço. Em algumas ocasiões, eu estou aqui gravando essa aula, nós estamos estocando uma prestação de serviço e vocês vão consumi-la na sequência. Mas, em alguns casos, eu não tenho essa possibilidade de estocar os serviços. Ao mesmo tempo que eu tenho a produção, eu tenho o consumo. Então, tem essas particularidades e vocês vão compreender isso um pouco mais durante a nossa aula. Portanto, já de início, pensar na questão tempo, na questão dinheiro, porque são aspectos que permeiam toda essa relação da administração da produção, de planejamento e controle da produção também. Então, a administração da produção está preocupada com a criação de produtos e serviços que todos nós dependemos. Ou seja, nós compramos os produtos no supermercado, vocês da área, né, os clientes aí que estão construindo, o pessoal da engenharia precisa comprar fios, cabos e outros componentes que muitas vezes vocês utilizam aí na questão elétrica, na área da construção civil. Vocês que são da área da engenharia da produção precisam comprar insumos para transformar em essa matéria-prima em produto final, para que nós, clientes finais, possamos consumir. Portanto, nós dependemos muito da administração da produção, nós dependemos das indústrias, nós dependemos dos fabricantes para nos alimentarmos, empresas que dependem de outras empresas para comprar componentes, suprimentos para produzir os seus produtos industriais. Significa dizer que nós temos, né, vários tipos de relações e várias empresas que dependem de processos de outras empresas, que dependem de operações de outras empresas também, para que você possa construir, para que você possa consolidar aquele produto que você fabrica e entrega lá no ponto de venda para o seu cliente, né? Seja lá no varejo, seja no atacado ou até mesmo numa prestação de serviço. Portanto, somos muito dependentes dessa criação de produtos e serviços, né, que as empresas trabalham. E isso nós temos como critério pensar na administração da produção. Então, o que significa dizer isso? É a criação de produtos e serviços, e a criação de produtos e serviços é a principal da razão da existência de qualquer empresa, seja empresa grande ou pequena, de manufatura ou serviço que visa o lucro ou não. Traduzindo isso em outras palavras, né, que nessa criação de produtos e serviços, que é a subsistência, que é a razão de existir de qualquer empresa, você tem empresa que não tem visão de lucro, mesmo assim ela precisa comprar, transformar a matéria-prima para poder, né, fazer esse repasse. Talvez esteja vendendo no preço, né, de custo, porque nesse sentido você não tem uma visão de lucratividade. Mas em sua maioria as empresas produzem para a sua subsistência, para a maximização dos seus lucros, para a perpetuação dos negócios, para abrir novas filiais, né, ter negócios em outros países, operações em outras regiões do Brasil e assim por diante. Infelizmente, a maior parte das empresas, né, reconhece qual a importância que a área da produção tem. A produção também não é algo isolado de outras áreas funcionais de uma empresa, né? Então você aí, profissional, você que nos assiste nessa primeira aula, nós dependemos de outras áreas funcionais de uma empresa, como marketing, como finanças, né? Assim como produção, a área de recursos humanos, a questão logística, a questão da distribuição. Então,
uma empresa ela não existe só porque você tem uma área de produção. Ela existe porque tem a área de marketing e vendas, que precisa fazer a venda desses produtos muitas vezes antecipado, para que as empresas comecem a produzir. Tem empresas que produzem e depois empurram esse produto para o mercado. É o inverso. Mas tem empresas que fabricam sob demanda, ou seja, primeiro você tem o contato com o cliente, né, efetiva a venda e na sequência você começa a produção, né, daquele produto ou daquele serviço que você está ofertando. Então nós temos que entender vários contextos e cada empresa dentro da sua especificidade. Na sequência, ainda nessa ideia de introdução, a administração da produção é essencial para os nossos negócios, né? Porque nós dependemos muito dessa área por uma questão de formação de preço, por uma questão do custo produtivo, isso em qualquer local, né? Você vai ali muitas vezes na feira, no final de semana ou no meio de semana para comer lá o pastel, né? Você tem um outro tipo de negócio que é uma indústria, como é que eu consigo e preciso precificar o custo da matéria-prima que eu estou comprando. Então, em qualquer tipo de negócio, nós temos que computar, né, o quanto que eu estou comprando, o quanto que eu utilizo de matéria-prima, de insumos, e o quanto que eu preciso vender para ter uma lucratividade, né, que me dá uma sustentabilidade em termos de organização. Então, significa dizer que essa ideia da produção está no centro de muitas mudanças que afetam o mundo dos negócios, né? Por que está no centro de muitas mudanças que afetam o mundo dos negócios? Porque nós temos mudança na preferência do consumidor, e essa mudança na preferência do consumidor significa dizer que as empresas vão se adequando ao mercado, né? Vocês estão vendo, por exemplo, aí, nos últimos tempos, mais de 90% das empresas estão reduzindo gramagens dos seus produtos. Então, aquele suco que você tomava que era de 1 litro, agora são 900 ml, aquela barra de chocolate que teoricamente tinha e literalmente parecia uma barra de chocolate, hoje já é uma, né, barra bem menor, não é isso? Então, esses produtos estão sendo reduzidos a sua gramagem para que os clientes possam fazer o quê? Para que eles possam comprar mais vezes. Então, tudo isso significa dizer que são mudanças que vão acontecendo nas preferências dos consumidores, ou muitas vezes até as empresas vão mudando isso para fazer essa aculturação de mercado, para aculturar o mercado, dizendo, olha, se eu colocar produtos com gramagens menores, as pessoas vão consumir mais vezes. Consequentemente, nós vamos vender também mais vezes, né? Então, isso tem um grande impacto, não só do ponto de vista da produção, né, da produtividade, como do custo e da lucratividade para os negócios. Então, estrategicamente, você pode pensar do ponto de vista do consumidor e também do ponto de vista da empresa, quem está fabricando e fazer vendas mais frequentes para a sua clientela. Mudanças nas redes de suprimento, na rede de suprimentos, né, trazidas por tecnologias baseadas em internet. Por que isso? Né? Onde que começa e onde termina a produção? Vamos imaginar lá que eu tenho um fornecedor, eu tenho aqui um atacado e um varejo, ou eu tenho uma indústria que vai processar esse insumo e revender para o cliente final. Então isso tem a ver com essas mudanças de suprimentos que são trazidas aí, muitas vezes por tecnologias baseadas na internet, ou seja, né, uma ordem de compras, né, já está baseada todo num sistema, ou seja, no modelo que nós chamamos de procurement, ou seja, que é um modelo de compras, requerimento de compras, um sistema interligado com uma outra empresa no sentido de reposição de estoques e assim por diante. Na sequência, nós também temos mudanças no que fazemos no trabalho, nós temos, né, como fazemos e onde fazemos e assim por diante, ou seja, nós temos uma área de produção que cada vez mais carece de tecnologias, que cada vez mais carece de interpretar, de fazer uma leitura, né, do comportamento de consumo dos consumidores, porque se traduz, né, em novas demandas para os nossos negócios. E isso é importante para que nós possamos ter uma empresa cada vez mais sólida, mais produtiva, né, e mais longeva, ou seja, ao longo do tempo. As empresas que vão sobrevivendo ao longo do tempo, porque outras vão ficando pelo caminho, né? Talvez não souberam dimensionar custo, talvez não souberam melhorar o seu sistema de operações, né? E nós vamos trabalhar com esses elementos também. Ainda um pouco nesse contexto introdutório, a administração da produção trata da maneira pela qual as organizações
produzem bens e serviços, ou seja, o que é essa produção de bens e serviços? Nós temos os bens duráveis, né? O que são esses bens duráveis? Um carro, você pega um bem semidurável, por exemplo, um aparelho celular, um computador, né? Como um bem durável. Você pega os mobiliários que tem na sua empresa muitas vezes. Esses são bens duráveis, ou seja, bens que têm durabilidade. Que você não compra hoje e amanhã você faz o descarte dele. Diferentemente dos bens de consumo, que é aquilo que nós vamos consumir, né? Então lá a água, né? O suco, a comida, tudo isso são bens, né? De consumo, ou seja, nós compramos, consumimos, daqui a pouco precisamos fazer uma recompra. E aí a sua empresa precisa fazer essa leitura, né? De que tipo de bem você fabrica, um bem de consumo ou um bem durável? Se for um bem durável, quanto tempo você demorará para fazer uma nova venda para um cliente? Imagine que você fabrica televisão, imagine que você fabrica, por exemplo, colchões, né? Quanto tempo você vai demorar para vender um colchão se você vendeu hoje para o seu cliente? Então você vai vender a 4, 5 anos e talvez até mais. Televisão não é diferente, aparelho celular 2, 3, 4 anos. Então é pensar nesse ciclo, né, de vida, nesse ciclo de recompra que a sua clientela tem. Significa dizer que se eu estou fabricando bens de consumo, eu preciso fazer vendas recorrentes. Um supermercado, por exemplo, vende todos os dias, porque as pessoas vão lá, compram, daqui 3, 4 dias, uma semana, precisa voltar ao supermercado para poder, né, comprar suprimentos para a sua casa, para a sua família. E isso se traduz em quê? Se traduz em receita, né? Em quantas vezes mais você vai vender para determinados clientes. Então, tudo aquilo que nós vestimos, comemos, né? Aquilo que nós sentamos, usamos, né? Lê ou lança na prática de esporte, chega a você graças, né, aos gerentes de operações que organizam essa produção. Então tem alguém lá pensando como é que vão produzir tudo aquilo que nós consumimos, né? Seja de bens de consumo, sejam de bens duráveis, de bens semiduráveis, também é possível isso, né? Tá? Então o semidurável é aquilo que nem é de consumo e nem é tão durável assim, aquilo que tem um intermédio aí, tá? Significa dizer que você está num nível mais intermediário. Todos os livros que você toma emprestado, por exemplo, na biblioteca, então seja lá na biblioteca virtual, seja na biblioteca física, quando vocês estão aqui, né, para fazer os seus estudos, tudo isso, né, tem uma visão de processo, tudo isso tem uma questão de produção. Então os tratamentos recebidos nos hospitais, os serviços esperados das lojas, né, e as aulas na universidade também foram produzidos. Nós estamos aqui produzindo algo para vocês. Então você tem aqui todo um aparato tecnológico, toda uma questão operacional para que, né, vamos imaginar assim, o sinal, né, a aula gravada, tudo aquilo chegue até os nossos alunos aí das engenharias, né, com total qualidade, para que você possa fazer o seu estudo tranquilamente. Então assim, é o que está aparente, né? O que está nos bastidores vocês não estão enxergando nesse momento, mas assim também é a produção. Aquele leite que você compra lá no supermercado, você não viu como foi feita a produção, mas alguém precisou, né, trabalhar lá no início, né, lá nas fazendas, né, com as vacas de cria, aí tem, tira o leite, né, você leva isso para uma central de processamento, o resfriamento do leite, vai ser pasteurizado, muitas vezes vai ser colocado numa embalagem longa-vida, aí tem um caminhão que vai transportar isso até o supermercado, alguém vai tirar isso das caixas, vai colocar nas gôndolas, tem alguém que vai fazer o marketing disso lá no supermercado para que você possa levar a marca A em detrimento da marca B, e aí vamos nós ao supermercado, que é o último quilômetro que nós chamamos no varejo, né? Pegamos o produto e levamos para casa para poder consumir. E muitas vezes pensamos, olha, o leite está caro, o arroz está caro, o feijão está caro, né? E qualquer outro produto. Mas nós não olhamos ao longo, né, de toda a sua cadeia produtiva, quanto tempo demorou para ser fabricado, né? 6 meses, 1 ano, 2, o cafezinho, né? O suco que você está tomando lá, o suco de laranja, tudo isso são elementos que nós podemos compreender numa disciplina como essa. E aí nós vamos, obviamente, interpretando isso dentro da sua área, que é a engenharia. Mas tudo que nós vamos fazer tem a ver com essa questão da produção, e por isso nós contamos bastante com os gerentes da área de produção, da área de serviços, né?
Contamos com vocês das engenharias, porque vão fazer todos esses cálculos, né? Vão melhorar os processos, vão melhorar as embalagens, para que cada vez mais a sua empresa seja uma empresa produtiva, com lucratividade, né? E também pensando na longevidade do seu negócio. Ainda um pouco pensando na administração da produção, nessa breve introdução, aqui nós vamos afunilando um pouco esses conceitos, ou seja, significa dizer que a administração da produção, né, é o modo como as organizações conduzem alguns processos. E quais são esses processos? É como se fosse uma visão sistêmica isso, né? Ou seja, um sistema compreendido lá como um conjunto de elementos dinamicamente interrelacionados. Ou seja, um elemento da produção depende de um outro elemento. Uma engrenagem depende da outra para que a empresa possa funcionar, né? Então, para que eu possa produzir, eu tenho que ter alguém vendendo. Então, eu tenho que ter equipe de vendas fazendo vendas, né? Hoje eu posso ter vendas pela internet, né? Então, eu tenho, olha quantas possibilidades de pensar o ponto de vista de produção. Como é que eu posso aumentar a produção do meu negócio? Olha, eu tenho as pessoas lá que fazem vendas porta em porta. O vendedor que vai lá no varejo e leva o meu portfólio de vendas para vender porta a porta, cara a cara. Não é isso? Mas eu também tenho um site que faz vendas pela internet 24 horas por dia. Significa dizer que eu posso ampliar a minha possibilidade de vendas, né? Do que somente ter aí 10, 20, 30 vendedores nas ruas, né? Tirando ou fazendo seus pedidos. Na internet eu posso ter uma quantidade muito maior de vendas e aumentar muito a minha produtividade. Então, isso se traduz, né, no entendimento de nós pensarmos a gestão das operações, de pensarmos a gestão ou a administração da produção. Então, é o modo como as empresas conduzem quais processos? De planejar, de organizar, dirigir e controlar, né? Ou seja, controle da produção dos bens e dos serviços. Como é que eu posso ampliar a minha produção de serviço? Nós vamos compreender um pouquinho mais isso adiante, ou seja, uma empresa que produz produto físico, que produz bem de consumo, que produz bem durável, ela pode comprar matéria-prima, estocar, né, no sentido de estocar para produzir e estocar também. Agora, no serviço já é diferente, né? Então vamos imaginar lá aqui, vamos imaginar assim, você tem na área elétrica, né? Então você chama alguém para fazer um conserto no ar-condicionado na sua casa, você precisa fazer alguma instalação elétrica, não tem como aquele profissional estocar o serviço sem te atender. Então, ao mesmo tempo que ele vai produzir, ele vai consumir. Significa dizer que nós precisamos planejar, organizar, dirigir e controlar, né, a produção dos bens e serviços. Ou seja, tem empresa que só fatura se ela prestar o serviço. Se ela não prestar o serviço, ela não fatura, né? Então, são essas particularidades que os negócios têm para nos ensinar. Aqui nós temos também um modelo de transformação dentro dessa área, né, de administração de produção, e aí nós vamos culminar lá na questão do planejamento e controle da produção. Por quê? Porque nós precisamos dar esse suporte para vocês nessa primeira aula, esse entendimento do que significa a administração da produção em si, e aí nós vamos afunilando os conceitos, né? Então, isso aqui é uma visão efetivamente processual, uma visão de transformação, né? Como que o todo acontece, e nós vimos lá no início, né, a questão das partes e do todo. Então, qualquer operação produz bens ou serviços, ou um misto dos dois. Você pode produzir tanto bem quanto serviço, tanto produto quanto serviço. Você vai num restaurante, tem lá a comida é o produto, mas tem o serviço. Qual é o serviço? Os garçons, o som ambiente, todo aquele layout, toda aquela estrutura. Então, você tem um modelo híbrido, né? E uma coisa depende da outra para que o todo aconteça e para que você possa sair de lá satisfeito naquele dia. E faz isso como um processo de transformação, ou seja, por transformação, nós trazemos, nós apresentamos, ou nós nos referimos a vocês ao uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir outputs. O que são outputs? São as saídas. Os inputs são as entradas, né? E o que importa para a empresa? Importa o todo, mas a saída é importante, porque eu preciso controlar muito bem os meus inputs, a minha entrada,
o meu controle de produção, a minha qualidade, para que eu saia com um produto efetivamente que possa atender o mercado. Se eu sair um produto defeituoso, olha o quanto de custo eu tenho relacionado a isso, porque eu preciso detectar os problemas no início da produção e não ao final. Então o produto quando sai, ele tem que sair já certificado, tem que sair com a qualidade perfeita para que o cliente possa usar. Vamos imaginar o seguinte, você fabrica lá torneiras para revender ou para vender nos materiais de construções, nos atacados. Se você detectar o problema na torneira ao final da produção, olha, fabriquei toda a torneira, passou por todo o processo, lá no final, nós estamos com um problema de vazamento. O custo que você tem é muito maior ao final do que se você detectar o problema no início do processo produtivo. Olha, nós estamos com um problema no maquinário, temos um processo aqui que não está muito bem alinhado, então nós paramos para verificação, para que lá no final nós tenhamos um produto com qualidade. E se nós detectarmos o problema aqui no início, o nosso custo é muito menor do que se nós tivermos a torneira, o produto acabado lá no final, correto? Então o que esse modelo de transformação tem para nos dizer? Recursos de entrada a serem transformados, que são os insumos. Cada empresa tem um insumo diferenciado. Então você da área elétrica, você da área da produção, da civil, todas as engenharias têm inputs, têm processamento, têm outputs. Então, materiais, informações de consumidores estão aqui nesse processo também. Instalações, pessoal, recursos de entrada, de transformação. E aí nós temos o quê? Os recursos de entrada que são os inputs. Então, vamos imaginar o seguinte, a partir de toda essa primeira abordagem, toda essa primeira ideia do modelo de transformação, significa dizer que o que entrou, o nome aí, inputs, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o processo de transformação disso. E eu tenho o ambiente que está ao entorno disso também. O que é o ambiente? Tem vários tipos de ambientes. Eu tenho um ambiente político, o ambiente legal, o ambiente social, o ambiente natural, o ambiente tecnológico, o ambiente econômico, tudo isso faz parte desse ambiente ou desse cenário que pode influenciar ou não os nossos negócios. E lá no final nós temos o quê? Saída de produtos e serviços, que são os outputs. Então, entrou matéria-prima, como se fosse um liquidificador, Você vai fazer lá a vitamina, o suco, coloca os ingredientes, transforma tudo isso e lá no final você tem a saída. Mas para sair aquela vitamina, aquele suco que seja palatável, que o cliente realmente fale, diga, olha, o produto é diferenciado, Então o suco é muito bom, a vitamina e assim qualquer outro, seja o produto que você esteja fabricando, para que você tenha um bom output, com qualidade, com satisfação de cliente, você precisa ter inputs, precisa ter transformação, de uma forma muito bem integrada, para lá no final você conseguir ter tudo isso como uma ideia de criação de valor por meio das operações. Como é que eu crio valor por meio de operações? Que é o tema da nossa manchete, de aula, eu faço tudo isso. Ou seja, nesse modelo de transformação, eu vou criar valor por meio das operações. Ou seja, uma empresa bem organizada, ela cria essa agregação de valor. Vou dar um exemplo aqui, e eu não estou fazendo nenhuma propaganda, desta empresa, mas é só para vocês compreenderem o contexto. Quando você vai ao McDonald's, seja lá no drive-thru, ou seja, no balcão para ser atendido, então do pedido até você pegar o produto é muito rápido, A qualidade é sempre a mesma, a consistência é a mesma, o pão, o hambúrguer, os ingredientes, é tudo igual. Então tem um modelo de transformação de tudo isso. As pessoas que vão montar têm o mesmo critério. O pão, o que vem primeiro? É o queijo, é o hambúrguer, depois o picles e assim por diante. Então não é do seu jeito. Em casa você pode fazer do seu jeito. Você compra o pão, você coloca o queijo embaixo, o queijo em cima. Você pode colocar o que você quiser. Mas no McDonald's, você tem processos a serem seguidos. Você tem padrão a ser seguido, O que vem primeiro, o que vem na sequência e assim por diante. E o tempo entre o pedido e a entrega, porque nós estamos numa rede fast food. Compreende isso? Então, isso faz parte do quê? Para que você possa entregar um produto para o consumidor final, que é o último elemento lá, você precisa melhorar essas operações. Você precisa criar valor por meio de operações.
Tem até um filme interessante, o filme é Fome de Poder, né? The Founder, que vai trabalhar muito bem essa ideia da produção, né? Como que funciona layout, né? Como é que funciona o processo produtivo, como é que funciona tempos e movimentos. Tudo isso representa o quê? Como a sua empresa pode melhorar o seu processo, produzir mais e ter maior lucratividade, correto? Então, se vocês tiverem tempo aí, assistam para ter uma visão mais abrangente desse modelo de transformação também, tá? Aqui, alguns recursos a serem transformados, né? Então, se nós temos um modelo de transformação, também temos recursos, ou seja, instalações, né? Prédios, equipamentos, tecnologias, né? Tudo isso que é empregado no processo. Tem aquilo que é a manufatura, né? Então, você tem o trabalho artesanal muitas vezes, né? Vamos imaginar lá o exemplo da comida, né? A hamburgueria artesanal, né? E assim por diante. Você pode ter esse modelo também, né, empregado nos processos, mas as empresas trabalham muito com essas tecnologias, né? Trabalham com equipamentos, prédios, tudo isso fala a favor ou contra você entregar um produto com maior ou menor qualidade para o consumo final. E na questão de pessoal, nós temos o quê? Colaboradores envolvidos, a questão do planejamento, a manutenção da produção. Nós vamos pensar isso um pouquinho mais adiante também, né? Na questão de PCP, lá do planejamento e controle da produção. Pare para pensar no seguinte, vocês veem os uberistas, né? Os Ubers que tem aí, que fazem as viagens, né, todos os dias. Tem pessoas que querem trabalhar mais do que 12 horas por dia, mas a plataforma não permite que essas pessoas trabalhem mais de 12 horas por dia, né? Por uma questão de legislação, para depois não dizer, olha, era funcionário em tempo integral, trabalhava 24 horas por dia, se é que alguém consegue trabalhar, né, durante todo esse tempo, mas quanto mais você produz, mais você ganha, que é o caso do Uber. Se ficar em casa e não produz nada, então não ganha nada. Assim? Por quê? Porque é uma prestação de serviço. Então eu só ganho se eu estiver produzindo. Mas, quanto mais tempo eu estiver nas ruas, trabalhando, maiores são as possibilidades de faturar. Significa dizer, né, que eu trabalho muito bem com essa ideia, assim como outros negócios também. Então, é interessante nós imaginarmos, do ponto de vista de instalação, qual que é a nossa capacidade instalada, nossa tecnologia, nossos equipamentos, né? E na questão de pessoal, como é que nós planejamos o quanto nós vamos trabalhar, o como nós vamos trabalhar também são elementos envolvidos nesse processo aqui. E por que da manutenção da produção, né? O exemplo do Uber. Porque, assim como as pessoas, as máquinas, não estou comparando pessoas com máquinas, mas as máquinas também trabalham. Então, será que é simplesmente todo dia você chegar lá na indústria, ligar as máquinas e fazer as máquinas produzirem? Não tem dia que você vai ter que parar para fazer manutenção de máquinas, e 2 horas parado por dia, talvez uma tarde, talvez, né, dependendo do segmento que você está inserido, você demora até uma semana para fazer manutenção de máquinas. Vamos imaginar assim, uma usina, fora do período de safra, ela tem que ser desmontada para ser feita manutenção. E o quanto que eu estou deixando de produzir por uma indústria parada? Às vezes uma indústria um dia parada, com a quantidade de produção, significa dizer que isso se traduz em milhões de reais para ela do ponto de vista produtivo. Não é diferente se você pensar, por exemplo, uma abatedouro de frango, né? Então você tem lá uma abatedouro de frango que consegue abater aí 80 mil frangos por turno. Então você tem lá durante 24 horas, são 3 turnos, né? Você tem 240 mil frangos sendo abatidos. Então vocês imaginam a estrutura por trás disso, né? Fábrica de ração, que eu tenho que ter ração para levar isso para as granjas, né? Para as propriedades rurais, mas eu tenho que também ter propriedades rurais que tenham, né, os avicultores, né, que tenham esses barracões para produzir os franguinhos. Caso contrário, vai chegar um dia lá que na empresa, né, lá no abatedouro, que o pessoal vai falar, pessoal, hoje não tem franguinho para abater, nós vamos ficar sentados aqui, né, e não tem nada para ser produzido. Por quê? Porque eu não planejei a minha produção, né? Planejamento e controle da produção. Ou seja, para conseguir abater 240 mil por dia, quantos frangos eu consigo abater por mês? Quantos eu consigo abater por ano? Então, é uma quantidade significativa, né, por uma questão de consumo. Então, eu tenho que ter toda a estrutura por trás disso muito bem planejado
para que quando você é cliente aí, né? Você é acadêmico hoje, você é acadêmica, você é profissional da engenharia, quando chega ao mercado para comprar o frango, será que você consegue, vocês conseguem fazer isso, mas será que vocês fazem essa analogia? Olha, como será que isso foi produzido, né? Quantas pessoas, tempo, né? Quantas granjas tiveram que produzir, né? Para que o produto chegasse nesse momento para o consumidor, para que eu possa consumi-lo. Então é algo assim fenomenal, para que nós possamos entender essa ideia de recurso e transformação, tá? Na sequência, o que é a produção em si? Né? O tempo, custo e caixa, ou seja, o que é o tempo, custo e caixa? Né? Nessa ideia, por que nós pensamos em tempo? Maior produção, né? Maior quantidade no menor tempo. Custo, custos menores. E caixa, porque tempo, custo, isso automaticamente vai me gerar um caixa diferenciado. Pega um exemplo agora aí da produção de frangos também, né? Então, o que é produção num salão de beleza? O que é produção num restaurante? O que é produção por uma empresa de instalações elétricas, por exemplo? Instalações de pré-moldados para as indústrias? O que é uma empresa para engenharia, né? Ou uma produção, melhor dizendo, para engenharia? O que é uma produção na área agrícola que depende do plantio? Por quê? Depende do plantio. Eu dependo da semente, eu dependo do fertilizante, eu dependo do insumo, para que daqui 6 meses, 1 ano, 2, eu consiga entregar o produto para uma cooperativa, por exemplo, não é nem para o cliente final. Então tem produto que demora 2 anos para chegar na mesa do consumidor, vamos imaginar, né? Então, a questão da produção agrícola que depende do plantio, depende das condições climáticas e assim por diante. O que é a produção na pecuária, né, com a pecuária de precisão hoje? O que é a produção no varejo? O que é a produção na indústria? Que depende da própria empresa, ou seja, eu dependo das minhas operações, eu dependo dos meus negócios, dos meus clientes, dos meus fornecedores. E o que é, por exemplo, uma produção, né, para um jardineiro? Por que eu coloquei um exemplo também do jardineiro aqui, só para vocês entenderem o contexto? Então você tem um jardineiro, é aquele que ele atende as casas, os seus clientes. Né? É a mesma coisa, poderia ser o pintor, poderia ser uma empresa que faz serviços da parte elétrica. Então, se eu sou o jardineiro e eu tenho que estar em casa, quanto tempo demora para fazer um jardim? Pode ser que eu demore um dia para fazer um jardim, pode ser que eu faça 2 por dia. Então, se só eu estiver produzindo, eu tenho uma produção limitada e o meu ganho também é limitado. Mas se eu começar a contratar pessoas, né, e soltar essas pessoas, olha, hoje o consumidor, né? Nós temos 3 ou 4 clientes para atender, nós temos 10 clientes para atender. Então, hoje o meu funcionário A, B ou C vai atender em determinados locais. Se eu contratar 3 ou 4 pessoas, eu já tripliquei ou mais a minha produtividade, porque eu aumentei a minha capacidade de instalar, a minha capacidade de serviço, do que só um jardineiro, só uma pessoa fazendo o serviço. Então, o que é a produção para cada uma dessas empresas? E aí, o que é a produção para a sua área da engenharia, elétrica, civil, produção, agronômica, né? E qualquer outra engenharia que esteja representada por vocês aqui. Parem para pensar, né, um pouco nesses elementos aqui. O que é para um salão também, né? Que produz serviço, só também recebe se produzir o serviço. Vai fazer a maquiagem, vai fazer o corte de cabelo, né? Não tem como cortar o cabelo sem cortar o cabelo, né? Acaba sendo incongruente, mas é assim que funciona. Então, eu só vou produzir, né? Só vou ganhar se eu produzir, que é o exemplo da prestação de serviço, diferentemente da produção industrial. O objetivo da administração da produção e operações, né? Quais são esses elementos aqui, ó? Então, o objetivo é a organização da produção. O que é organizar a produção? Vamos pegar um exemplo, né? Nós estamos aí alguns dias sem chover e os carros estão todos empoeirados, né? Então, ou você lava em casa ou você manda para um lava-jato, por exemplo. Quantos carros um lava-jato pode fazer por dia? Quantos ele pode lavar por dia? Tem dias que você chega num lava-carro, o cara fala assim, eu não tenho mais agenda, eu não tenho mais horário, mas não dá para encaixar, não. Então, se eu melhorar o meu processo, a minha organização de produção, como que eu posso fazer isso? Eu posso otimizar o meu tempo de como que eu faço a limpeza interna do carro, né? Eu posso otimizar o meu tempo tendo mais um lavador para duplicar a minha produção. Então, existem formas de organizar a produção. Porque quanto mais carros eu lavar por dia, mantendo a qualidade, mais eu ganho. Compreende isso? Isso passa, então, por esse processo de organização
da produção. Né? Também, como objetivo, projeto dos produtos e dos processos, quais produtos eu vou vender, quais tamanhos, forma, como é que eu melhoro processos, né? Para o lead time que nós chamamos, né? O que é o lead time? É o tempo de atravessamento, ou seja, quanto tempo demora para entrar e para ser produzido o produto, né? O exemplo lá do McDonald's. Quanto tempo demora a entrada e a saída do lanche? Tem a ver com melhoria de processos. O layout, né? A organização, como as pessoas circulam, como que é o processo produtivo, melhora também muito a produtividade e, consequentemente, a produção, né? Como objetivo de uma forma geral, e operações, nós estamos falando do ponto de vista operacional, né? Chão de fábrica, literalmente, produzir, operar, né? Coisas operacionais, ou seja, maquinários, equipamentos, instalações e assim por diante. Comunicação visual, né? Posto de trabalho é interessante para quem tiver um pouco mais de tempo, mais curiosidade também. Assistam lá um filme do Chaplin bem antigo, que é Os Tempos e Movimentos, né? Vocês encontram no YouTube, em outros canais aí, né? Digitais. Por quê? Porque os tempos e movimentos é o quanto de produção eu consigo fazer por minuto. Quem trabalha com essa ideia, né? Esse é um exemplo típico lá do campo da administração. Por quê? Porque um engenheiro americano chamado Frederick Winslow Taylor, né? Criou a administração científica, ou seja, ele trabalhou com a administração dos tempos e movimentos, né? Eu não posso ter desperdício de tempo para melhorar a produtividade. Então, se eu vou fazer uma obra, se eu quero fazer uma casa, eu tenho que deixar o tijolo, o cimento, tudo isso muito próximo de quem vai fazer a obra. Por quê? Para não gastar tempo de ir lá na frente, vai e volta, né? Então, eu perco muito tempo só na movimentação, né? E deixando de produzir ao longo do dia. Tem várias teorias aí. Uma delas é a administração científica de Taylor. E aí, quem tiver mais tempo também pode procurar um livro de teoria geral da administração, que vocês vão compreender mais esse assunto aqui, tá? Mas, né, o que Taylor fazia? Ele tinha ênfase nas tarefas, ou seja, as pessoas produzindo cada vez mais. É o que nós vemos nesses modelos de fast food, né, para ficar bem mais claro para vocês aí. Questão de meio ambiente, a questão de gestão do conhecimento. Por que gestão de conhecimento, né? Também porque dentro dos objetivos da administração da produção e operações, eu preciso fazer com que as pessoas também melhorem essa visão. Porque quem está no processo produtivo vai encontrar muitas vezes alguns pontos que estão desconectados na produção, né? Aquilo que pode ser melhorado em termos de tempo, em termos de qualidade do produto, em termos de matéria-prima que não é talvez de primeira qualidade. Tudo isso é importante, que a gestão do conhecimento, aquele capital intelectual que você tem na empresa, possa contribuir muito para a melhoria do todo, né? Para a melhoria da organização de uma forma geral. Tudo bem? Na sequência, nós temos então assim, vocês pensarem um pouquinho, né? Vamos cair um pouco na real, né? Por que cair na real no sentido assim de conversar com vocês? Para que nós possamos pensar. Porque ontem, hoje e amanhã nós temos 3 ideias para apresentar. A primeira delas é a seguinte, ó. Ontem, como é que nós fazemos o preço de venda dos produtos? Tá? Nós tínhamos o custo, né, mais o lucro. Ou seja, eu pegava o custo mais meu lucro e fazia o quê? O preço e venda. Ou também aqui o preço de venda, correto? E hoje o que é que nós fazemos? Então nós pegamos o preço de venda, ou seja, primeiro eu vou lá no cliente, né? Qual que é o preço de venda? Analiso a concorrência. E aí eu faço o quê? Menos o meu custo. Então eu pego o preço de venda menos o custo e, consequentemente, eu vou encontrar aqui a questão da lucratividade. Então o processo é totalmente inverso. Porque no início eu fabricava, né, e colocava o meu lucro em cima. Hoje não. Eu preciso olhar o contexto, eu preciso olhar o mercado internacional, eu preciso olhar a China, Índia e outros países que estão produzindo mais barato do que eu produzo, né? Então, são desafios que nós temos na atualidade. E amanhã, como uma interrogação, né, talvez já pensando um pouco também nesse momento presente, o que nós temos aí? Uma interrogação, tecnologia, Big Data, BI, inteligência artificial, a indústria 4.0, né? Tudo isso de uma forma muito mais tecnológica, como que os processos podem ser melhorados, como é que funciona o planejamento e controle da produção de uma forma muito mais tecnológica na atualidade, né?
Então, para que vocês possam pensar o ontem, o hoje e o amanhã. Tá? Produção, então, representa o que? A razão de existir de qualquer negócio, é também a força motriz de uma empresa, porque sem produção eu não tenho receita, eu não tenho, né, uma empresa que gira estoques e, consequentemente, né, uma empresa não existe sem esse processo produtivo. Né? É como uma mola propulsora, ou seja, depende, né, eu posso vender, mas também preciso produzir. Então, um elo depende do outro ao longo da cadeia produtiva. É como um ponto de apoio, né? Como diz o Arquimedes, né? Arquimedes diz assim, dê-me um ponto de apoio que eu moveria o mundo, né? Então, o que é esse ponto de apoio? O ponto de apoio muitas vezes é um fornecedor de uma matéria-prima interessante que você precisa, né? A tecnologia. Então, tudo aquilo que você tem como um ponto de apoio é como se fosse um trampolim. Como é que eu posso aumentar a minha produção? Posso comprar maquinários com mais poder produtivo, com maior capacidade instalada. O meu prédio tem mais capacidade instalada. Eu posso comprar mais pessoas. O que é a mola propulsora? O que é o ponto de apoio lá no Lava Jato que eu dei um exemplo? É você colocar um outro ponto de lavagem. O que é um ponto de apoio na oficina mecânica? É você colocar um outro elevador, para que você possa aumentar também a sua produção, né? E a sua rentabilidade. Então são alguns exemplos assim também fora do contexto da engenharia, mas é para que vocês possam ter uma visão mais holística de todos esses processos aí, tá? Então, na sequência, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão da produtividade, ou seja, como é que nós entendemos esse contexto voltado para o planejamento e controle da produção, para a administração da produção. Aqui nós trouxemos uma ideia como se fosse uma fórmula, né? Ou seja, produtividade, então nós temos P igual a O dividido por I, ou seja, que são os outputs dividido pelos inputs. Então, o que nós temos para compreender essa questão da produtividade? Ó? A melhoria da produtividade é uma das principais tendências de gestão de operações, porque toda empresa sofre pressão para aprimorar processos e cadeias de suprimentos, para competir com concorrentes nacionais e internacionais. Já vocês vão entender um pouco mais a cadeia de suprimentos, tá? Produtividade é o valor das saídas, né, que são os produtos e serviços produzidas, dividido pelo valor dos recursos de entrada ou insumos, que são salários, custo de equipamentos, etc. Então, se você for parar para pensar, se vocês, profissionais da engenharia, né, produtividade igual a saídas dividido pelas entradas. Mas nós podemos entender o quê? Produtividade é igual ao output, né, dividido então pelos inputs. Aquilo que saiu, dividindo por aquilo que eu entrei, por entrada, né, melhor dizendo. E aqui nós temos o quê? Produzir. O que nós precisamos entender então? Nós temos que produzir mais outputs com menos inputs. Ou seja, eu tenho que produzir mais quantidade com menos matéria-prima. Não é que vai faltar matéria-prima, não é isso. Mas isso é a gestão de processos, né? Isso é a questão operacional. É o sistema produtivo, é a gestão de operações, que é o que vocês estão fazendo aqui, ó. As principais tendências em gestão de operações. Ou seja, trabalhar com produtividade. Eu não posso ter excessos, por exemplo, né? Mais do que muitas vezes o cliente compra. Vou dar um exemplo aqui, né? Como é que eu produzo mais, né, inputs com menos, mais outputs com menos inputs? Vamos imaginar o seguinte, se você for lá numa franquia do Subway, né, o pessoal vai cortar o pão, o atendente ele vai cortar o pão e vai colocar a mesma quantidade das rodelas de tomate, né, o alface, todos os outros ingredientes é a mesma quantidade. Quantas fatias de queijo? Eu não vou colocar mais. Se eu colocar mais, eu estou fazendo o quê? Estou colocando mais input, mais insumo e, consequentemente, estou reduzindo o meu lucro. Então, isso no mundo inteiro funciona dessa forma. Assim como no McDonald's não é diferente, como outra empresa. Mas se você for muitas vezes lá próximo da tua casa, no lanche, no cachorro-quente, né, na pizzaria, alguma coisa que você conheça, a pessoa fala, você capricha mais no produto aí para mim hoje. A pessoa vai acabar colocando mais, né, pelo mesmo valor. Então, ela está aumentando o output. Significa dizer que eu vou produzir mais outputs com menos inputs. É o exemplo do Subway e de qualquer outra empresa que trabalha nessa linha dos fast foods, né? Porque trabalha muito bem com essa questão de cálculo de produção, a quantidade produzida. E ao final do dia eu sei quanto que eu comprei de insumos e quanto que eu vendi, para poder, né, o balanço fechar e a produtividade estar sempre naquele contexto planejado. Na sequência, então, ainda nessa ideia da produtividade, né,
Aumentar a produtividade é produzir cada vez mais e ou melhor com cada vez menos. Eu não estou dizendo que você vai diminuir a qualidade de insumos, mas precisa trabalhar a questão operacional disso, né? Tempo, esforço, energia, né? Essa questão da instalação que você tem, né? A questão dos insumos que vocês também compram para poder produzir. Então, assim, uma regrinha, né, interessante, ó. Eu divido lá os outputs por input, eu vou dividir valor produzido pelo valor consumido, né? Eu vou dividir qualidade por custos e vou dividir faturamento por custos também. Isso, né, nos dá uma ideia de que a produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade. E quem fala para nós isso é o Edwards Deming, um dos grandes pensadores da área de qualidade mundialmente falando, né? Tem outros teóricos, mas o Deming é um dos principais aí, né? Produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade. Ou seja, nós precisamos entender tudo isso, né? Seja nos inputs, nos outputs, no valor produzido, né? No valor consumido, na qualidade, no custo, no faturamento, né? Tudo isso é importante para que eu possa ter o quê? Para entregar qualidade, eu preciso ter, muitas vezes, essa melhoria, essa produtividade que é aumentada e eu consigo aumentar porque eu tenho mais qualidade nos meus processos, nos meus produtos. Na sequência, o que é que nós temos então para poder pensar, né? Essa avaliação de produtividade, ou seja, como é que nós avaliamos isso, né? Alguns fatores determinantes, capital e trabalho. Ou seja, eu tenho mais recursos para produzir, eu tenho menos recursos. Se eu tiver mais capital para aumentar, mais interessante, mas eu também preciso de mais trabalho, né? Então, é uma relação de causa e efeito aqui. Eu posso ter uma grande estrutura, um grande capital para investir, mas não tenho mão de obra para produzir, né? Ou o inverso também é verdadeiro, eu não tenho capital para investir, consequentemente também não posso ter uma grande quantidade de trabalho. Eu posso pensar na escassez de recursos, que é interessante, né? Então eu posso produzir algo que o recurso é escasso, não é assim? Se eu pensar do ponto de vista natural, vou montar uma olaria, vou montar uma empresa que depende de produtos, né, de licenças ambientais. Estou trabalhando com escassez de recursos, né? Então, cada empresa tem o seu critério diferente para poder trabalhar nesse sentido. Mão de obra é determinante, inovação em tecnologia, restrições legais, fatores gerenciais, qualidade de vida, né? São alguns aspectos que influenciam muito na questão da produtividade. As pessoas não vão trabalhar como máquina, como trabalhavam lá na Revolução Industrial, né? 12 ou mais horas por dia. Não, você tem uma quantidade limite. Então, isso significa dizer que você vai produzir mais por uma questão de qualidade de vida comprometida, né? Fatores gerenciais. Então, quem está ali na frente, gerindo o negócio tem que ter uma habilidade também para compreender o processo. Não é qualquer pessoa que vai lá e, eu não entendo nada de futebol, então eu vou ser o técnico do time. Tá, como é que você vai fazer o time produzir? Não consigo produzir porque eu não faço a leitura do jogo. Entenderam isso? É a mesma coisa um gerente de uma empresa que não consegue fazer a leitura do mercado, dos clientes e assim por diante. Alguns benefícios do aumento da produtividade, né? Então é o aumento da satisfação do cliente, redução de desperdícios, redução de estoque de matéria-prima, de produtos em processo, né? E de produtos acabados. O que são produtos em processo? São produtos em estoque, tá? Redução de preço de venda, redução do prazo de entrega, melhor utilização de recursos humanos, mais segurança no trabalho, né? Melhores salários, aumento dos lucros. Tudo isso representa o quê? Alguns benefícios que a produtividade pode trazer para a organização, mas tudo isso tem que ser feito de uma forma bem planejada, bem pensada, para que, não só do ponto de vista da produção, mas mercadologicamente falando, do ponto de vista de pessoas, da logística, distribuição, funcione como uma engrenagem, né? Como um processo, né? Como o todo, né? Somando as partes e lá no final nós temos o todo. Criando valor, né? Então, criando valor por meio das operações, então nós temos aqui a manchete da nossa aula, do nosso tema, ou seja, a gestão de operações refere-se ao projeto, à orientação e ao controle sistemático dos processos que transformam insumos, que são inputs em produtos e serviços, tanto para os clientes internos quanto os externos, né? Então, um processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que transforma um ou mais insumos, que são os inputs, em um ou mais produtos, que são os outputs aos clientes. Então, nós compreendemos já um pouco ao longo dessa aula, né? Como é que nós podemos pensar no que é operações, entender o que é entrada, processamento, saída
e, consequentemente, nós conseguimos, nesse conjunto de atividades, né, executar todos esses elementos para o cliente lá no final comprar o nosso produto ou nosso serviço. E uma operação é um grupo de recursos que executa um ou mais processos no todo ou em parte. Novamente, nós voltamos lá no Gregório de Matos, né, para entender um pouco esse contexto também, certo? Aqui, processos podem ser interligados para formar uma cadeia de suprimentos, que consiste em uma série de processos interrelacionados dentro de uma empresa e entre diversas empresas que produzem um produto ou serviço para atender às necessidades dos clientes. A gestão de cadeia de suprimentos é a sincronização dos processos de uma empresa com os seus fornecedores e clientes para conciliar o fluxo de materiais, serviços e informações com a demanda dos clientes. O que nós temos para entender? Logo na sequência vem uma imagem para vocês para retratar bem como é que funciona a cadeia de suprimentos de uma forma bem didática, bem visual e bem prática para vocês, tá? A gestão de cadeia de suprimentos, então, é a sincronização desses processos, né, com seus fornecedores e clientes para conciliar esse fluxo de materiais, serviços e informações com a demanda de clientes, né? Puxei aqui mais uma vez essa reflexão para dizer o que para vocês, ó? Que toda empresa possui processo e cadeia de suprimentos. Então, o que nós temos? Olhem lá, tá? A gestão da cadeia de suprimentos compreende o quê? Isso é a cadeia de suprimentos, onde eu tenho fornecedor, fabricante, passando por um atacado, por um varejo, até chegar no cliente. Mas hoje eu olho para o consumidor final para que o processo seja praticamente o contrário, né? Eu tenho que olhar o mercado, olhar o cliente para começar a produzir muitas vezes, ó. Então, a cadeia de suprimentos é o conjunto de empresas, fornecedores, fabricantes, intermediários que movimentam a mercadoria em direção ao consumidor final. Tá? Como é que isso vai chegar lá? Tem a visão de fornecedor, tá? Do consumidor final. Por que a visão de fornecedor do consumidor final? Por isso que é chamado de cadeia ou canal de suprimentos, porque eu preciso olhar para o mercado. Não é simplesmente produzir, empurrar a produção para frente e acreditar que aquilo será vendido, né? Eu preciso olhar o mercado para analisar cenário, preferência, comportamento do consumidor e a partir disso nós trabalhamos então os processos produtivos muitas vezes. Olha aqui a cadeia de abastecimento então, a logística, a manufatura, né? Só para vocês compreenderem isso de uma forma mais ampliada. Eu tenho lá fornecedores, terceiros, né? Aqui eu tenho uma logística de suprimentos, que é a administração de materiais, suprimentos, transporte, armazenagem de matéria-prima. Eu tenho aqui, ó, planejamento e controle de estoques, tá? Dentro dessa ideia de logística de suprimentos. Na logística de produção, o que eu tenho? A movimentação de materiais, né? Planejamento, programação, controle da produção. Então, a nossa disciplina PCP está aqui nesse meio, tá? Não que os outros não existam para nós, mas o PCP está na logística de produção. Aqui eu tenho logística de suprimentos e lá eu tenho logística de distribuição, ou seja, a distribuição física, né? Planejamento dos recursos de distribuição, armazenagem de produto acabado, transporte, processamento de pedidos. Então, se vocês forem analisar como é que funciona a cadeia de suprimentos, vou dar um exemplo fácil, clássico para vocês, que é assim. Imagine uma propriedade rural. Então, você que é da área da engenharia agronômica aí também, né, privilegiando essa engenharia e também aos outros que estão nos assistindo, você imagina uma propriedade rural, que a gente chama do antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, para produzir, eu preciso do insumo, da semente, né? Eu preciso do fertilizante, eu preciso de maquinários, implementos, tudo isso é o antes da porteira, né? Eu preciso de alguém entregando a matéria-prima para poder plantar, né? Cultivar isso, processar isso e, na sequência, entregar o meu produto lá para o cliente, seja a soja, o milho. Eu vou entregar numa cooperativa, ou eu vou entregar, ou eu mesmo vou processar isso e vender numa embalagem para o consumidor final no supermercado. Então, esse é um grande exemplo de um gerenciamento da cadeia de suprimentos. É o antes da porteira, é o dentro da porteira e o depois da porteira. Você pode, como empresa, como negócio, fazer todo o processo, você pode terceirizar muitos processos produtivos, né, por uma questão de custo, literalmente, ou, né, eu posso usar vários parceiros também, mas no final eu dependo de vários fornecedores para que o meu produto possa chegar de uma forma muito mais convidativa em termos de preço, qualidade, né? E num tempo adequado para o cliente consumir isso no produto, esse produto lá no mercado consumidor, lá no atacado, no varejo e assim por diante. Correto? Dito isso,
Então, a operação, o papel da gestão de operações das organizações, a gestão de operações como uma das principais funções de uma organização, né? Como é que funciona isso? Ó? Essa figurinha que vocês vão ver já já, tá? Então, essa gestão é como uma das principais funções numa empresa, né? As relações circulares que vocês estão vendo ali, ó, apresentam a importância da coordenação entre as principais funções de todo negócio, qualquer tipo de empresa, seja marketing, finanças e operações, né? Então, como é que nós podemos compreender isso? Lá no início você tem lá o finanças, ó, capta recursos financeiros e capital para insumos. Então eu inicio o processo, né? Entrada de material e serviço. Então eu venho para operações, vou converter materiais e serviços em saídas, tá? Saídas de produtos e serviços. O marketing gera vendas das saídas, né? E aí eu tenho receita de vendas. Então, por isso que é um modelo circular, que uma peça depende da outra. E atividade de suporte, né? Contabilidade lá na empresa, sistema de informação, recursos humanos, engenharia e outras atividades estão contidas, né, nesse miolo que vocês estão vendo aqui. Por isso que o papel da gestão de operações das organizações passa pelo entendimento desse modelo circular, né, em que nós temos finanças, operações e marketing, para que isso fique mais abrangente para vocês. Alguns tipos de operações de produção, né? Então nós podemos ter uma produção artesanal, nós podemos ter uma produção sob projeto ou sob encomenda, uma loja de móveis, não é? Que fabrica móveis por encomenda, não é? Produção em massa, né? Que essa produção em massa, como nós tínhamos lá do Henry Ford, né? Bem uns tempos atrás aí que você tinha a produção daquele Ford modelo T, dos carros, né? Que eram produzidos em massa, né? A gente brinca assim, a fábrica de salsicha, né? Então, tudo sempre igual nesse contexto aí, né? Uma produção contínua, né? Fábrica de cerveja, de refrigerantes, então tem vários tipos de produção que nós podemos compreender nessa ideia de operações. Eu tenho, em termos de volume, né? Então, quando eu pego volume, por exemplo, em sistemas de grande volume de produção, por exemplo, eu tenho lá o McDonald's, né? Onde eu tenho um alto grau de repetição de tarefas, isso depende, por exemplo, da especialização dos trabalhadores, da sistematização do trabalho, que é o sistema de procedimento padrão. Eu tenho variedade, né, que confronta produtos e serviços altamente padronizados. Então, eu tenho lá com ônibus, né, com rotas estabelecidas, com outros produtos e serviços altamente flexíveis e customizáveis. Eu tenho lá um táxi que pode seguir, né, infinitas rotas. Você tem a questão dos Ubers hoje, né? Então, o que é padronizado tem custos mais baixos e pode ter uma taxa de erro menor. E, por consequência, também uma qualidade maior, né? A variabilidade, então, se contrapõe negócios de alta variação de demanda, né? Então, você tem uma demanda instável, por exemplo, um resort fica cheio na alta temporada, mas na baixa temporada fica vazia. Então, que tipo de negócio você tem? Que tipo de operação você trabalha? Tá? Que tipo de produção você tem efetivamente, né? E a visibilidade, onde nós temos aqui que depende do quanto da operação é exposta para os clientes e funcionários, né? Então, operações de alto contato, exemplo do varejo de materiais de construção, exigem funcionários com boas habilidades de interação com o público, ou de baixo contato, né? Então, eu tenho lá a venda por catálogo, via web, olha, eu tenho internet em casa, a pessoa não precisa vir mais em casa para mexer, porque mexe lá da central mesmo, mexeu no modem, resetou o modem, não precisa um técnico vir aqui. É um serviço de baixo contato, diferentemente do alto contato, como nós vimos no início aqui, que você vai numa loja de materiais de construção para escolher o produto para sua casa, correto? Então, isso representa os tipos de operações. Aqui uma visão do processo, tá? Um processo pode ter seu próprio conjunto de objetivos, envolver um fluxo de trabalho que cruze fronteiras departamentais e necessitar de recursos de vários departamentos, tá? Que é aquela ideia do todo, né? As partes, mas ver o todo, é a cadeia de suprimentos. Todo processo e cada pessoa em uma organização tem clientes, né? Eu tenho clientes de setores para setores, clientes internos, clientes externos. Alguns deles são clientes externos e outros internos, como nós vamos ver também aqui na sequência, né? Então, olhem lá, uma visão do processo. Eu tenho um ambiente externo, né? Então, eu tenho insumos, são trabalhadores, gerentes, equipamentos, instalações, materiais, terreno, energia. Tudo isso são os inputs, tudo isso são as entradas, né? E as flechinhas vão, né, se desdobrando aqui nesse sentido, ó. Então, o que eu tenho? Desses insumos eu tenho o quê? Processos de operações. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, as flechinhas aí vão se desdobrando nesse contexto, tá?
e cada flechinha vai indicando para onde você vai, que tipo de operação você tem. Aí eu tenho o quê? Informações sobre o desempenho. Por que a informação sobre desempenho, né? Como que o processo A, né, está interligado com o processo B, qual o desempenho que isso teve, né? Eu posso imaginar o desempenho de vendedores numa loja. Quem vende mais, quem vende menos. O vendedor que está mais tempo vende mais do que o vendedor que está menos tempo, né? Tudo isso é para poder avaliar desempenho, né? E lá clientes internos e externos, um pouco mais acima aqui que vocês estão vendo, e a flechinha na sequência é de insumo, processo e operações, lá na frente são as saídas, né? Que são os produtos e serviços, ou seja, é a retroalimentação do processo, tá? Tem uma frase interessante de um físico irlandês, que é o Lord Kelvin, diz assim para nós: tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado. Então, nesse contexto, nós precisamos medir e avaliar tudo, né? Você pega lá o pessoal que trabalha com vendas na rua, vendas de bebidas, então ele sai de lá com um GPS, o cliente A, B, C, ao final do dia ele fez toda aquela rota de uma logística interessante para que ele tivesse o menor custo possível, né? Eu não vou sair daqui, desse lado da cidade, vou para o outro lado para atender um cliente, não. Eu preciso seguir a minha rota, né? Que é o que vocês estão vendo aqui nos processos de operações, né? Para que o todo possa acontecer. Então isso é uma visão geral, uma visão holística de como é que funciona um processo. Então isso é uma construção de caminho, ou seja, nós voltamos lá no início da nossa aula, né? Cada empresa vai construir o seu caminho, né? Vai construir ou vai pavimentar, digamos assim, o caminho a ser trilhado, né? Se você pavimentar um caminho mais interessante, você vai colher processos melhores, vai colher mais resultados, mais produtividade, mais lucratividade para o seu negócio. Por isso que nós apresentamos então essa visão de processos, onde nós temos insumos, processos de operações e saídas, o ambiente externo, né? Permeando e influenciando diretamente esses negócios. Essa é a grande sacada, digamos assim, a grande ideia de uma visão processual mais abrangente. Na sequência, nós pensamos um pouquinho mais sobre essa visão de processos, do ponto de vista de processos de manufatura, né? E também processos voltados para a área de serviços, ou seja, então olha aqui, ó, distinções entre processo de serviço e de manufatura ao longo de uma sequência contínua, ou seja, de um lado eu tenho o quê? De um lado eu tenho mais como um processo de manufatura, então aquelas empresas que produzem efetivamente os bens de consumo, né? Os bens duráveis nesse contexto, a saída o que é? O output é um produto físico, ou seja, é um produto durável. O output pode ser mantido em estoque, né? Ou baixo nível de contato com o cliente, porque o cliente não vai na fábrica ver o que está sendo produzido, você só vai no supermercado e compra o produto e leva para casa, tá? Tempo de resposta longo, uso intensivo de capital, qualidade facilmente mensurável, tá? Por que o tempo de resposta é mais longo aqui? Porque eu tenho entrada, processamento e saída. Vocês vão ver que lá no serviço é um pouco diferente. E lá na área de serviço, mais como um processo de serviço, melhor dizendo, né? Eu tenho aqui saída ao output, que é intangível, é perecível, né? Então, quem está assistindo essa aula, se fosse a aula ao vivo, quem não participou da aula pereceu. Então, a saída é perecível. Esse é o output, né? Intangível. O output não pode ser mantido em estoque, então eu não posso estocar a aula, né? Um alto nível de contato com o cliente. Por quê? Porque eu estou prestando serviço. Um pintor, um eletricista, um jardineiro, né? Ao mesmo tempo que está produzindo, a pessoa está consumindo. Um salão de beleza, tá? Tempo de resposta é curto, né? Porque a produção e o consumo tem essa variabilidade. Então, entre o tempo de você consumir, produzir e consumir é muito rápido. Vai cortar um cabelo, por exemplo, 40 minutos, 1 hora, né? Então, por isso que o tempo de resposta é curto e tem um alto nível de contato com o cliente. O uso intensivo de mão de obra, né? E aqui também é uma qualidade não facilmente mensurável. Aqui você consegue mensurar facilmente a qualidade, né? Porque tem até uma frase de um físico irlandês que fala assim, tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado também, né? Como nós comentamos aí. Então é interessante mensurar a qualidade por quê, né? No sentido de que ao longo do processo, quando eu tenho a qualidade mensurável, olha, esse produto deu defeito na linha de produção, eu volto lá na linha de produção e faço o quê? Continuo a produção. Posso melhorar, posso tirar se for necessário. Mas aqui, por que a qualidade não é facilmente mensurável? Porque eu posso atender clientes de forma diferente. Eu posso ter um treinamento para as pessoas na linha de frente que estão atendendo, mas mesmo assim aquele dia você não levantou muito bem, não está muito motivado para atender a clientela.
Então a qualidade não é tão mensurável na prestação do serviço, por mais que tenha critérios que você consiga fazer, mas é um pouco mais difícil do que você pensar numa qualidade facilmente mensurável na manufatura. Então, de um lado, nós temos essa questão da distinção de processo de serviço e manufatura como uma sequência contínua, né? Sendo de um lado aqui o mais como um processo de manufatura e, por outro lado, o mais como um processo de serviço. Então, a distinção entre o que é produto e o que é serviço, ou seja, né, o que é output para manufatura, o que é output para serviço, qualidade facilmente mensurável para a área de produtos e uma qualidade não facilmente mensurável para a área de serviços. É claro que esse rol aqui, esse checklist pode ser aumentado, pode ser diminuído de acordo com a sua realidade de negócio, né? De acordo com aquele caminho que vocês começaram a construir lá no início da aula, né? Como que a sua empresa vai trabalhar nesse sentido aí. E por fim, nós trouxemos aqui as bibliografias que foram utilizadas também na literatura, né? Como literatura para vocês, como indicação, não invalidando possibilidades de novos livros, novas pesquisas, né? Pesquisas científicas, artigos e assim por diante. Isso, né, representa a nossa aula 1, né? Um pouco sobre a administração da produção, sobre operações, cadeia de valor, né? Criando valor por meio de operações. E nós vamos na sequência com a aula 2, 3 e 4, afunilando cada vez mais os nossos conteúdos, os nossos assuntos.